Por que existe tanta impunidade relacionada a crimes contra a mulher no Brasil? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje o assunto é um pouco pesado. Costumo não trazer esses tópicos aqui pro meu canal. Aqui a gente fala sempre sobre mulher trabalhadora com a perspectiva da nossa linha revolucionária. Algumas horas atrás eu assisti o vídeo do Felca, que ele estava falando sobre como o algoritmo ele entrega vídeos relacionados tendenciosos a corpos de meninas menores de idade, sobre o caso de, por exemplo, o Ítalo Santos. Ele aprofunda bastante nesses temas e também ele traz uma psicóloga para falar sobre esse assunto. O vídeo é extremamente bem construído, tem pontos fundamentais do que ele levanta e eu tenho esse vídeo aqui para contribuir, né? Dar meus 50 centavos de linha teórica e opinião sobre esse assunto. E dizer desde já que a gente precisa regular as mídias o quanto antes. Uma das coisas muito bem pontuadas pelo Felca é como o algoritmo ele não tem caráter, né? E eu acho muito importante a gente frisar isso, destacar o máximo possível. Porque não é que a tecnologia, o algoritmo, ele seja mal ou bom, ele atende a um interesse. Ele faz parte de uma conjuntura social no qual ele está inserido. E essa conjuntura social, ela é misógina, ela infantiliza, ela vulgariza, ela sexualiza o corpo de meninas de todas as idades, principalmente as menores de idade. É muito comum para nós meninas, nós mulheres, quando a gente tem a fase da nossa infância, a fase que a gente é mais nova, que a gente percebe que a rua não é um lugar seguro pra gente. Mas, ao mesmo tempo, a rua, o local, o olhar masculino é o que nos traz validação sobre o que a gente é. Isso é muito comum. Pensa um pouquinho sobre você que é mulher que está me assistindo. Pensa um pouquinho sobre isso. Você vai se recordar em algum momento em que um assédio que você sofreu na rua quando você era menor de idade era encarado como um elogio. E não só isso, né? Como a gente percebe depois que a gente vira mulheres adultas que os assédios eles diminuem conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai aparecendo meninas mais velhas. E isso é o sintoma de uma sociedade extremamente misógina. O algoritmo, ele não é misógino, ele não é pró-pedô. Ele é pró o que dá dinheiro, o que dá clique, o que dá engajamento. E misoginia, sexualização de corpos infantis, é o que dá dinheiro. E é tão banalizado um corpo pequeno, um corpo jovem, um corpo infantilizado ser sexualizado, que muitas vezes é até tratado como cultural ou normal, e sim, isso é bizarro, isso é criminoso, isso é muita coisa. Há alguns tempos atrás, um presidente da República chamado Jair Messias Bolsonaro, um pouquinho antes ali da eleição, né, ali da votação de 2022, que acabou elegendo o Lula, graças a Deus, ele fala como, por exemplo, ele estava lá, né, para mostrar a pobreza e a maldade do comunismo, como ele estava em local e daí tinha ali meninas menores de idade, venezuelanas. Desculpem o cachorro latindo, gente, eu preciso fazer esse vídeo. Que tinham meninas venezuelanas, meninos menores de idade, e que acabou pintando um clima. E acredite você ou não, passou-se anos até que esse presidente realmente fosse indiciado ou que desse algum processo na justiça para que ele respondesse por esse crime. Todo mundo fala sobre como o Bolsonaro hoje está com tornozeleira, está em prisão domiciliar, está em todas as coisas possíveis por um crime de atentar como o Estado Democrático de Direito, a coisa mais absurda do mundo. Mas a gente precisa pontuar coisas que ele não está sendo preso. O Bolsonaro não está sendo preso pelos inúmeros crimes cometidos contra as mulheres, pelos inúmeros crimes cometidos contra a população brasileira, pelo genocídio de mais 700 mil pessoas, pela negligência que ele teve com tantas vidas. Bolsonaro não está sendo preso por causa do genocídio que ele perpetuou contra a população Yanomami. O Bolsonaro não está sendo preso porque ele falou publicamente, sem meias palavras, que pintou um clima com uma menina menor de idade. O Bolsonaro não está sendo preso porque ele falou que não abusaria da repórter porque ela não merecia. O Bolsonaro não está sendo preso por falar e admitir
na frente de câmeras, mais de uma vez, que ele abusou de animais, porque faltava, nas palavras dele, faltava mulher na cidade. O Bolsonaro não está sendo preso por muita coisa. E é justamente sobre essa impunidade que eu quero trazer à luz quando a gente fala de crime contra as mulheres. Aquele crime contra a mulher. Recentemente, sim, esse vídeo já estava pesado, vamos continuar pesando mais ainda o clima, porque recentemente uma mulher foi agredida pelo seu companheiro com 61 socos na face dela, que a desfigurou. Esse caso, o cara foi preso? Foi. Foi preso porque teve muita visibilidade. É muito raro que o homem seja preso por violentar, por fazer qualquer coisa contra a vida da mulher. Parece até um pré-requisito, na verdade, para você ser bem aceito, para você ser homem de verdade, você ter violentado alguma mulher na vida. Isso não é exagero da minha parte falar isso. O Brasil é um dos países que mais comete crimes contra as mulheres. O Brasil é um dos países que mais violenta a comunidade LGBT. O Brasil é um dos países que é menos seguro ser mulher. O que isso diz sobre a nossa realidade? E nesse país que é o menos seguro para ser mulher, é o mesmo país que que mais consome pornografia infantil. A gente vê séries e séries de violências contra as mulheres, barbaridades cometidas contra as mulheres o tempo todo, contra as crianças o tempo todo. E a gente se pergunta quando isso começou, talvez, ou quando isso vai parar. E é desesperador, é desesperador. A questão é que esse país, ele foi fundado no ódio contra as mulheres. Esse país, ele foi fundado, a nossa história, desde a invasão europeia a esse país, ele foi fundado, ele foi erguido no ódio contra as mulheres. Ódio que se perpetua até hoje. Seja quando o marido atenta contra a vida da sua companheira, seja quando uma violência contra a mulher é justificada porque ela estava usando roupa curta demais, seja a violência quando a mulher vai depor na delegacia, a palavra dela é desacreditada, ela é revitimizada mais uma vez no crime que cometeram contra ela. Essa violência sistemática contra as mulheres, ela tá aqui desde que o primeiro europeu, o primeiro português, filho da que pisou nesse local, ele já chegou violentando mulheres, ele já chegou violentando crianças. E isso já faz mais de quantos anos, mais ou menos? Essas são algumas evidências históricas que tem sobre a fundação do nosso país, sobre a história, o decorrer da história do nosso país, que foi erguido contra as mulheres. E até hoje, essa história ela não acabou. Até hoje, esse país é estruturado, dia após dia, na violência contra as mulheres. Seja por a mão de obra dela ser extremamente barata, nossa mão de obra é extremamente barata. Os lugares em que a gente trabalha são violentos contra os nossos corpos, contra os nossos direitos. A mulher continua sendo mão de obra barata tanto por ganhar menos, quanto por continuar reproduzindo a vida social, continuar reproduzindo tudo que a gente encosta, tudo que a gente toca, a vida que nos é cercada, e não receber nenhum direito nem de se enxergar como produtora da vida, porque é renegado para elas apenas o trabalho do lar, que é um trabalho essencial, que não é visto nem como um trabalho. A gente sempre fala sobre isso aqui. Fato é que quando a gente fala de violências contra as mulheres, contra as crianças, a gente está falando de um problema tão estrutural e tão profundo que mesmo dentro do capitalismo pode ter uma solução para remediar. A questão é interessante ao sistema capitalista que nós sejamos vistos como sujeito de direito, como sujeito à humanidade, como sujeito à vida. É interessante, a gente cumpre um papel social muito específico dentro do capitalismo. E a gente não ser vista como pessoas que merecem o direito de andar na rua com segurança, a quem exatamente favorece, né? É necessário que as mídias sejam regulamentadas, mas acima de tudo é necessário ter nossas próprias mídias no Brasil. É necessário que a gente tenha soberania por completo.
necessário que a gente tenha a soberania como realmente ela precisa ser, um país soberano que tenha suas próprias redes sociais, que tenha sua própria linha de internet, que os cidadãos, as pessoas, os cidadãos que vivem nesse país respeitem todas as regulamentações possíveis aqui. E é preciso que a gente tenha a redução da jornada de trabalho para que as pessoas consigam cuidar melhor dos seus filhos, educar melhor os seus filhos, para que todas essas coisas elas deixem de ser normal e banalizadas, e isso só é possível com o trabalhador tendo acesso a um discurso, ao diferente, aos estudos, a tudo que o trabalhador é cercado hoje. E sim, é um passo muito pequeno na realidade material, mas também é um passo fundamental, que o trabalhador consiga se informar, que o trabalhador consiga ter acesso a discussões, e nem isso o trabalhador tem. Então, até falar sobre redução de jornada de trabalho aqui é essencial quando a gente fala sobre todos esses tópicos que a gente falou até agora. Organize-se, classe trabalhadora, organize-se, mulher. A gente não tem nada perdendo a Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões. E, assim, assunto pesadíssimo, né? Beijos, camaradas.